Olá, meu nome é Edinardo Gabriel de Souza. Hoje irei detalhar de forma sucinta a Toxoplasmose Gondii. A Toxoplasmose Gondii é uma doença causada pelo parasito Toxoplasma Gondii. Morfologia do parasito. A morfologia do parasito iremos detalhar primeiro o ciclo de vida. O ciclo de vida desse parasito ele é heteroxênico e heterogeneico em felinos, que é o reservatório biológico desse parasito. O ciclo de vida do parasito Toxoplasma Gondii, ele se fecha nos felinos jovens. Esses felinos jovens eliminam em sua fezes os oocistos desse parasito. Anatomia do Toxoplasma Gondii. É um ser vivo unicelular, procariota, possui célula procariótica. O habitat desses protozoários, como todos os protozoários, é aquático. O Toxoplasma Gondii ele é parasito intracelular obrigatório. Pode parasitar qualquer tipo de célula, menos as hemácias, que são células do sangue. A forma anatômica desse parasito ela pode ser encontrada de duas formas, em forma de arco ou em forma de gota, quando a mesma se encontra no trato intestinal do hospedeiro intermediário ou definitivo. Ciclo de vida. O ciclo de vida apresenta alguns estágios evolutivos. O estágio trofozoíta, de trofozoítos, se apresenta de duas formas. A taquizoítos, que é na fase aguda, e a bradizoítos, que é na fase crônica. A fase aguda é a fase mais rápida da doença. A fase crônica é uma fase mais lenta, mais gradativa da doença. Tanto o taquizoíto como o bradizoíto, ele pode ser evoluído no hospedeiro intermediário ou no definitivo. O hospedeiro intermediário pode ser o ser humano, alguns animais mamíferos e algumas aves. Dos mamíferos daremos ênfase ao ser humano, o rato, aos caprinos, os ovinos, os ovinos, caprinos e suínos, correto? O merozoítos. Merozoítos é o hospedeiro quando é encontrado no hospedeiro definitivo. O merozoítes tem uma forma anatômica de gota. O merozoítes é encontrado no trato intestinal do hospedeiro definitivo. Vale salientar que essa doença, quando encontrada em humanos, quando diagnosticada em humanos, exceto as gestantes, ela é tratada com medicação tetrogênica, na forma de erradicar, na forma de combater o parasito, a medicação tetrogênica. Iremos agora tentar detalhar o ciclo de vida como contrair o ciclo de vida do hospedeiro, como contrair e o ciclo de vida do hospedeiro. Veja bem, o ciclo de vida do hospedeiro ele se detém ao seguinte mecanismo, O gato felino excreta as suas fezes no solo. O solo irá abrigar essas fezes durante algum tempo. Essas fezes estão cheias de oocistos. Os oocistos encontrados na fezes serão entrar em contato com o solo. Esse solo pode ser mecanizado, pode ser trabalhado para fins agrícolas, E essas culturas podem então servir como abrigo para os oocistos, que irão agrupar, como também essas fezes podem ser percoladas até um açude, um reservatório de água, e essa água ser utilizada pelo ser humano ou também ser utilizada na irrigação dessas culturas. O gato ele serve como reservatório, ele expele os oocistos, esses oocistos entram em contato com os legumes, com as verduras e com a água. Essa água pode ser utilizada pelo ser humano, como também pode ser utilizada por animais, do tipo caprino, ovinos, bovinos e suínos. Os suínos
e os caprinos são animais que proporcionam a carne que será consumida também por humanos. Então, tanto suíno como caprinos, como os bovinos, podem servir também de vetores, né, para que o ser humano consiga contrair esse parasito. A toxoplasmose pode se apresentar de forma congênita ou pós-natal. A forma congênita da doença ocorre quando a mulher infectada passa para o embrião, passa para o bebezinho ainda em gestação, no seu ventre, o parasito. Essa mulher, ela vai ser observada clinicamente. É claro que o diagnóstico de uma mulher gestante é um diagnóstico complexo, onde devem ter diversos exames para fechar o ciclo, e ao ser diagnosticada, ela não pode ser tratada com a medicação tetragênica. Ela vai ser submetida à ingestão e à administração de uma medicação alternativa, no caso é a espiramicina. A toxoplasmose pós-natal é quando o bebezinho chega em casa, né? Ele, após o parto, ele passa aquele processo lá no hospital e ele vem para casa. Nesse momento, a casa tem que estar higienizada. O bebê não pode entrar em contato com os felinos domésticos, caso exista, pois os mesmos são vetores, como já foi falado aqui, da parasitologia, do parasito. Assim sendo, a mãe deve ter cuidado com o contato com legumes, com a manipulação dos alimentos, né, com a sanidade do ambiente, como também da água que esse bebezinho possa vir futuramente consumir. Então, o ambiente tem que ser um ambiente higienizado rigorosamente. A toxoplasmose pós-natal, ela tem também ela se confunde com a toxoplasmose que os adultos pegam, né? Então nós devemos ter sempre cuidado com os legumes, com as verduras, com os alimentos de origem animal e vegetal. Temos sempre que lavar, cozinhar bem os alimentos, né? Sempre se preocupando com a toxoplasmose, que é uma doença que assola o Brasil já desde 1970. É uma doença que vem trazendo para os brasileiros grandes problemas. No mais é só isso, pessoal.